E se alguém dissesse que a pandemia do coronavírus não está nem entre as top 5 maiores pandemias de todos os tempos, obviamente levando em consideração os dias atuais? Acompanhe esse vídeo que hoje eu vou te mostrar as 9 maiores pandemias que já existiram. A não ser que você viva numa caverna isolada da sociedade, você sabe que no ano de 2020 estamos passando por uma situação muito atípica, a pandemia de Covid-19, É mesmo, é? ou coronavírus, que apesar de não ter terminado, ela já fez mais de 1,5 milhão de vítimas e mais de 66 milhões de infectados ao redor do mundo, mas mesmo assim passa longe de ser um dos piores surtos que já tivemos na história. Número 9. Gripe suína ou H1N1. Essa doença, que foi causada pelo vírus influenza tipo A, teve seu período de surto principal entre 2009 e 2010, causou um número de mortes de cerca de 20 mil pessoas. O surto dessa doença respiratória causada pelo vírus permaneceu aproximadamente até 2010 e atingiu cerca de 207 países pelo mundo. Estima-se que nesse período, 2009 a 2010, 9 mil pessoas morreram. Os grupos que apresentam maior risco de contaminação são crianças, gestantes e idosos. Número 8. Cólera. Essa doença, que é causada pela bactéria Vibrio colérico, teve seu principal período de surto entre 1817 e 1824, tendo um número de mortes de aproximadamente 30 mil pessoas. Ela é uma doença infecciosa bacteriana que já teve diversos surtos na história da humanidade, sendo o maior deles ocorrido no século XIX. A cólera é causada, sobretudo, pela falta de saneamento básico gerada pela água e alimentos contaminados pela bactéria. O principal sintoma dessa doença é a diarreia, que leva uma pessoa a grande desidratação. Atualmente, essa doença continua a atingir diversas pessoas no mundo, principalmente em países subdesenvolvidos, onde o saneamento é precário. Número 7. Coronavírus. Essa doença, que é causada pelo vírus SARS-CoV-2, tem seu principal período de surto no fim do ano de 2019 até o momento 2020. Seu número de mortes é de cerca de 1,5 milhão de pessoas até o mês de dezembro de 2020 e teve um número de infectados estimado em 66 milhões até o momento. O coronavírus é uma pandemia que atingiu a população mundial no final do ano de 2019. E seu nome atribuído Covid-19 é uma junção dos termos corona, vírus e doença. Vale lembrar que o coronavírus é uma família de vírus, sendo que o causador da doença Covid-19 é o vírus identificado como SARS-CoV-2. A sigla SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. A doença foi identificada no final do ano de 2019 na China, mais precisamente na cidade de Wuhan. Essa doença ataca os pulmões, levando os doentes a graves quadros de insuficiência respiratória, o que pode resultar à morte. No começo, a doença inclui os sintomas de uma gripe normal, mas pode avançar para casos de pneumonia grave. Número 6. Tifo. Essa doença, é causada pela bactéria Rickettsia prowazekii, teve seu principal período de surto entre 1918 e 1922. Estima-se que o número de mortes tenha sido de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Foi no século XV que o tifo começou a atingir a população, porém foi depois da Primeira Guerra Mundial que essa doença causou grande parte das pessoas, matando cerca de 3 milhões de indivíduos em 5 anos, 1918 a 1922. Ela é transmitida através de piolhos contaminados que na época se encontravam nos ratos. Por isso essa doença está muito relacionada com a peste negra e também se espalhou por conta dos piolhos que picavam os ratos e ficavam infectados. Com isso, fica claro que o tifo se espalhou no momento em que o saneamento básico era uma das poucas preocupações da população. Os sintomas do tifo são, inicialmente, similares aos da gripe, porém com presença de erupções cutâneas. Número 5. AIDS. A doença causada pelo vírus da HIV teve seu surto no ano de 1980, estimando que até o momento causou a morte de 20 milhões de pessoas. A AIDS, sigla de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é uma doença causada pelo vírus HIV, que acomete o sistema imunológico atacando os linfócitos T CD4, fundamentais para as defesas do organismo.
Sua transmissão ocorre nas relações sexuais e também pela transmissão sanguínea, causada sobretudo pelo uso de drogas injetáveis. Além disso, grávidas que apresentam o vírus podem passar para os filhos durante a gestação. Até hoje não foi descoberta a cura dessa doença. Número 4. Peste negra. Essa doença causada pela bactéria Yersinia pestis teve seu principal período de surto entre 1347 e 1353, causando aproximadamente 25 milhões de mortes nesse período. Foi no final do século XIV, durante a Idade Média, que a peste negra, também conhecida como peste bubônica, assolou a população europeia e asiática. Teve sua origem no Oriente, na Mongólia, e foi espalhada pelos barcos comerciais que realizavam trabalho entre os dois continentes. Causada por uma bactéria, essa doença primeiro atingiu os ratos e depois foi passada aos humanos pelas pulgas infectadas que haviam picado esses animais. Os sintomas eram parecidos com uma gripe forte, porém com inchaço nos gânglios e presença de bolhas de pus e sangue pelo corpo. O maior problema que fez essa doença atingir grandes proporções estava nas condições de saneamento e higiene no momento. Estima-se que na Europa, 1/3 de toda a sua população, ou seja, 25 milhões de pessoas, morreram entre os anos de 1347 e 1353. Número 3. Gripe espanhola. Essa doença, que é causada pelo vírus influenza, teve seu principal período de surto entre 1918 e 1920, um curto período de tempo. O seu número de mortes estima-se que seja entre 20 e 40 milhões de pessoas. A gripe espanhola foi com certeza uma das maiores pandemias que atingiu a população mundial, acontecendo no final de 1918, onde também ocorreu o final da Primeira Guerra Mundial e permaneceu até 1920. Não se sabe ao certo, porém provavelmente a gripe espanhola foi uma mutação do vírus influenza que passou de aves para os seres humanos. Além disso, sabemos que os primeiros casos que se tem conhecimento aconteceram nos Estados Unidos e foram registrados no Fort Riley, uma instalação militar localizada no estado do Kansas. Mas se a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos, por que ela é chamada de gripe espanhola? O termo espanhola não se faz referência à suposta origem da doença, mas sim ao fato de que a imprensa espanhola ficou conhecida por divulgar a notícia pelo mundo. A explicação para isso se tem relação direta com a Primeira Guerra Mundial. Número 2. Varíola. Essa doença, causada pelo vírus Orthopoxvirus virulae, teve seu primeiro período de surto no ano de 430 a.C., onde estima-se que cerca de 1/3 da população grega morreu. O número de mortes é de aproximadamente 300 milhões de pessoas até os dias de hoje. A varíola é uma doença causada pelo vírus Orthopoxvirae com sintomas parecidos com a gripe normal, febres, dores no corpo, acrescidos de vômito e úlceras cutâneas, como pode ser visto na imagem. Mais tarde, foi a vez dos romanos, com grandes navegações no século XV, de trazerem a doença para a América. Foi somente no século XVIII que a doença começou a ser controlada com a criação de vacinas contra a varíola por Edward Jenner. No século XX, mais precisamente na década de 80, foi quando ela matou mais de 300 milhões de pessoas. Essa doença foi considerada erradicada do planeta. Número 1. Tuberculose. Essa doença, causada pela bactéria Bacilo de Koch, teve seu principal período de surto entre os anos de 1850 e 1950. Estima-se que o número de mortes até o momento seja de cerca de 1 bilhão de pessoas. Foi em meados do século XIX que a tuberculose começa a atingir grande parte da população. Essa doença também é chamada de tísica pulmonar, pois afeta os pulmões, causando sintomas graves de insuficiência respiratória. No entanto, a doença também pode atingir outros órgãos do corpo, como os ossos, a pele e os gânglios linfáticos. Quando acometidos pela doença, as pessoas começam a ter crise de tosse aguda com sangue e pus. Embora esteja controlada, ela continua presente em alguns países do mundo, sobretudo nos subdesenvolvidos. Estima-se que aproximadamente todo ano sejam diagnosticados 10 milhões de novos casos de pneumonia e o número de mortes seja de aproximadamente 1 milhão por ano. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like aí no vídeo. Isso vai ajudar muito aqui no começo do canal. Então, muito obrigado e até a próxima.